Glória a Deus. Eita, oi. Deu para sentir a presença do Senhor, né? Queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus a todo o coração aqui, amém? Amém, amém. Enquanto orávamos, eita, enquanto orávamos a respeito desse culto aqui em cima, antes de dar início, né, às atividades do culto, nós comentávamos, o Vaguinho mais especificamente comentou, que estamos chegando na reta final, nós estamos chegando aí no final do mês, esse é o penúltimo culto, no qual nós vamos falar sobre esse tema tão maravilhoso, conectados, enraizados em Cristo, em tempos de pressão. O mês da Juventude Batista, então, está chegando ao seu final, mas eu lembro que eu havia comprometido junto de vocês de tratar sobre alguns homens da fé, e a gente ficou, principalmente Timóteo, né? Nós não diversificamos tanto, e hoje vai ser uma excelente oportunidade, porque hoje nós vamos conversar sobre Tito. Nós vamos navegar nessa carta especial de Paulo a esse discípulo. E eu quero que você abra a palavra de Deus. Na carta a Tito, está lá no final do livro praticamente, lá no final da Bíblia. Se você começar por Apocalipse e ir voltando, você vai achar mais rápido do que por o início do Novo Testamento. Enquanto você procura esse texto, eu quero comentar um pouquinho algumas reflexões que eu tive, porque quando eu estava pesquisando a respeito de Tito, eu me perguntei, eita, deve ser complicado para Tito, né? Porque quando você pensa, um discípulo do apóstolo Paulo, quem que vem na sua cabeça? Vem Timóteo. 2 cartas, né, muito bem redigidas, com bastante conteúdo. Quando você vai para Tito, você tem 3 capítulos. Quando você vai para Filemão, coitado, é só 1. Então, em conteúdos, me parece que é tão sucinto, mas tão rápido a forma como você enxerga Tito, enxerga Filemão, em detrimento de Timóteo. Aí você lembra, amado filho, coisa e tal. Ali você vê um pouquinho desse carinho. E enquanto eu lia a carta a Tito, enquanto eu lia a carta a Filemão, eu me deparei com outra verdade. Olha, não é que uma é suficiente, não é que uma já está bom, porque aqui tem muitos conteúdos de correção, tem muitas orientações de Paulo para meios e comportamentos para se chegar num fim, e esse fim é uma igreja entregue diante da presença de Deus, um conforto ao coração daquele que está sendo escrito. Então tem essas provisões a carta, é para isso que ela serve. Então receber uma carta de Paulo pode ser um bom sinal. As coisas estão funcionando, elas estão saindo como se deveria. E eu quero dizer a você, nessa manhã, eu ia falar noite, nessa manhã, que não é a ausência de tanto conteúdo, com 3, 4, 5 cartas, que faz de Tito alguém com desafios menores. Não, não é esse o caso. Tito tem, e bastante, os seus desafios. Então, você me pergunta, então quem é Tito, afinal de contas? Quem é esse rapaz? Como diria o pensador contemporâneo, o craque Neto? Jogou na onde esse tal de Tito? De onde é que contexto está esse cara? E eu vou dizer a você, ele está em Creta. Essa cidade é uma cidade problemática. E Tito, ele é um gentil, ele não é um judeu. Muito provavelmente, nas viagens de Paulo, nos contextos por onde ele andou, ele pregou. E esse rapaz se converteu. E não só se converteu, mas ele também se envolveu com o ministério do apóstolo Paulo. Então ele foi discipulado, ele avançou nessa caminhada,
ele é um responsável por entregar a segunda carta à igreja de Corinto. É ele o responsável por levá-la até lá. Ele entrega em mãos aquela igreja. E em uma de suas viagens posteriores, eles chegam até essa ilha, a ilha de Creta. Existe um trabalho religioso que está acontecendo naquele ambiente. Tem uma igreja lá. Mas se eu contar para vocês que essa igreja estava toda errada. Preocupações vãs, cheio de futilidade, um contexto totalmente depravado. Na verdade, a postura do cretense, do indivíduo que nasceu e morava em Creta, era orgulhosamente ser alguém que passa a perna nos outros. Era orgulhosamente ser aquele que traz seu cônjuge, que não liga para as regras e as etiquetas sociais, mas isso tem um motivo. O motivo é, o cretense acredita que Zeus nasceu naquele lugar. Então eles têm um orgulho religioso, afinal, toda a mitologia, o principal protagonista da mitologia grega nasceu nesse território, e tal qual a exemplo da figura de Zeus, não é lá um cara muito confiável, tampouco tão fiel à sua respectiva cônjuge. Então eles tinham essa moral duvidosa justamente por conta dessa presença religiosa. E quando a igreja se instaurou naquele lugar, eles começaram a fazer, como tradicionalmente aconteceu em muitos locais, aquele sincretismo religioso. Então vamos pegar o que é bom aqui do cristianismo. Então vamos pegar o conceito da graça, da salvação, de você ter um Deus que perdoa. Isso Deus não entrega para mim. Então, isso é um bom conceito para a gente pegar. Então vamos buscar esse conceito de uma graça que é barata, que ela é acessível e que eu posso fazer o que eu quiser e eu vou ser perdoado no final. E eu vou viver a minha vida de acordo com aquilo que eu quero fazer. Não é tão melhor assim? E, meus irmãos, é nesse contexto que esse rapaz é inserido para cuidar daquela igreja. E em meio a inúmeras instruções que ele faz no primeiro e no segundo capítulo, ele diz e reforça o conceito de que a graça não é barata, pelo contrário. Ela teve um preço muito caro, pago pelo Cristo na cruz. E para além disso, ele instrui praticamente a Tito escolher homens que possam ser os seus braços direitos e que esses sejam homens de boa fama, homens que tenham controle sobre o seu lar, homens que sejam exemplos. E como quase todo lugar nesse período, tinha bastante judeu lá também. Mas eram judeus que não estavam contribuindo para aquela igreja, pelo contrário, estava atrapalhando. Porque eles queriam impor um espírito judaizante naquela comunidade. Então, como assim você se converteu à igreja? Então, você precisa se circuncidar, se você quer fazer parte dessa igreja. Você precisa guardar o sábado, você precisa deixar de se alimentar de alguns alimentos em específico que era proibido para a comunidade judaica. Mas isso era aliança anterior. Isso não é o contexto da igreja. Nós vivemos sobre a nova aliança. E Jesus mesmo quebrou esses princípios, os desfez, criou novos. E então, chegamos no capítulo 3, o capítulo que eu quero ler junto de você, onde Paulo dá orientações práticas para essa igreja, e eu quero refletir junto contigo nesta manhã. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, Tito, capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia.
para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos derramou ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradecer pela oportunidade que hoje nós temos de refletir em comportamentos, em práticas para a nossa igreja, em práticas para a nossa comunidade. Esse é o nosso tema de hoje, que nós sejamos conectados no corpo de Cristo. É a nossa oração e eu clamo ao Senhor que use a minha vida. Mais uma vez, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dividir esse texto por sessões e a gente vai estudar ele. Mas, nesse capítulo, Paulo fecha um pensamento que estava desenvolvendo no capítulo anterior. Olha, Tito, cerque-se de boas referências, de bons presbíteros, que o auxiliem a dar o exemplo. E esse é o primeiro ponto que eu quero buscar com você e desenvolver um conceito na sua mente. Querido, eu quero que você entenda que Paulo não está pedindo uma revolução. Não. Ele também não espera manifestos. Não, vão para as ruas, vão fazer algo desse gênero. Ele não quer greves. Não, não é essa a intenção. Paulo ensina a Tito que a transformação daquele povo será pelo exemplo. O crente precisa ser separado, mas separado no sentido comportamental. Esse não. Você precisa ser separado no sentido público. Estar junto de pessoas, estar próximo delas, e assim dar o seu exemplo como alguém diferente, alguém diferenciado. Conectados no corpo é o nosso tema de hoje, e em tempos de pressão nós precisamos nos recordar como estar firmemente conectados nesse corpo. E essa é uma das principais demonstrações que podemos fornecer ao coração das pessoas, é a nossa postura. É a forma como nós nos posicionamos, nosso comportamento mediante as situações que vivemos. E esse capítulo é um bálsamo de tantas oportunidades que nós temos para reflexão. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos refletir no verso 1 e 2. Lembre-se não.
Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Como cristãos, precisamos dar bom exemplo diante da sociedade e das autoridades. Você pode me dizer, e é um argumento bíblico, mas a nossa pátria é celestial, ela não é aqui. Agora, se esse é o seu questionamento, eu quero que você se faça uma pergunta. Hoje, o seu comportamento diante desta sociedade, diante da sociedade de Colombo, corresponde mais ao comportamento de um cidadão celestial ou de um cidadão parecido com o cidadão de Creta? Entenda, nós temos compromissos como cidadãos, né? Obrigado. Cidadãos desta terra. Mas eu não estou entrando no âmbito político, tá? Eu sei que o nosso coração, estamos próximos de eleição, sempre vai por esse âmbito, não. E eu digo a você que, como igreja, a igreja nem deve se envolver diretamente com a política. Nunca deu certo, nunca funcionou bem. Nós não somos partidários. Nós somos e cremos em algo muito maior. Mas o nosso compromisso, a nossa função é orar e zelar pelas autoridades que lá estão. É consagrá-los. Se está dando errado, se há algo que não é de alinho com a nossa visão, é nosso compromisso. Orar, pedir ao Senhor que o seu Santo Espírito entre em confronto com atitudes, mas clamando pela salvação daqueles que lá estão. Clamando pela transformação que o Senhor pode fazer. Esse é o nosso compromisso. Temos a função de honrar o cargo dos governantes e as nossas leis. Esse é um compromisso que eu e você carregamos. Nossa fidelidade está atrelada a Deus, mas a sociedade, ela é parte do processo. E eu digo a você, o que o seu vizinho e o familiar que não conhece a Deus dirá sobre a sua fé se você não honrar o seu compromisso diante da sociedade? Esse é um dos passos para gerar uma transformação na comunidade cretense. O exemplo. Então, aqueles que trabalhem de forma digna, que seja um exemplo vivo ao coração daquelas outras comunidades. Era assim que, naquele contexto, naquela ilha, o evangelho seria pregado. Porque o cidadão normal daquela cidade olharia um funcionário, olharia o seu colega, o seu amigo e veria a transformação de Cristo através do seu caráter, através da sua postura. Ou ele já não coaduna, ele já não está mais no mesmo sentido no qual ele esteve. Agora ele age diferente, agora ele tem um linguajar diferente, agora ele tem uma postura diferente. Não mudou de lá para cá. Ainda é assim que nós impactamos as pessoas. Ainda é assim que nós geramos transformação. Acompanhe comigo do verso 3 ao 7. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quero fazer uma pergunta a você. Aliás, não é tecnicamente uma pergunta, é mais uma convocação. Se você é um salvo pela graça de Deus, diga um amém bem forte. Amém. Amém. Eu oro para que esse reconhecimento lembre a você e lembre a mim
de que nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores do que estes que estão aí fora, caminhando perdidos. Há tempos atrás estávamos sobre a mesma situação do que estes que desconhecem a verdade do Evangelho. O que nos motiva a dar exemplo, a ser testemunhos e cartas vivas, é que já recebemos da parte de Deus. Nós recebemos de sua graça. Graça que nos dá liberdade. E como eu disse, ela não coaduna, ela não harmoniza, ela não está de acordo com uma vida libertina. A graça não apenas perdoa o nosso passado, a graça educa o nosso presente. É como nós vivemos o agora. Nós não somos superiores a ninguém, ao contrário, nós somos menores, pois reconhecemos a nossa própria insignificância para nos salvar. Eu e você não temos essa capacidade, mas nós reconhecemos que tem algo de errado conosco, algo que apenas alguém poderia solucionar. Este alguém é Cristo, o Filho do Deus vivo, o que tem palavras de vida eterna. E para onde nós iremos sem a sua direção? Mas muitos desconhecem isso. Não viram uma exposição bíblica a respeito disso ainda. Mas eles têm a sua vida para ler. E é isso que eles leem. Eles têm as suas decisões éticas para dizer o que é uma postura cristã. Eles têm o seu vocabulário, o seu linguajar, as palavras que mais saem da sua boca, para saber como um filho de Deus, uma filha de Deus se porta. Eles têm as suas ações no tempo de crise. Não me entenda mal, quando todos estão bem, quando as coisas estão muito boas, é muito fácil eu ser um crente. No dia de alegria, é muito fácil eu manter uma postura cristã. Mas e quando a crise vem? E quando a dificuldade bate na sua porta? É aí onde você mostra a sua essência, é aí onde você rasga o seu peito e mostra o que há lá dentro. Warren Wiersbe, um teólogo, disse em seu comentário bíblico a respeito do apóstolo Paulo, que ele enfatiza que a graça de Deus não apenas salva, mas também controla a nossa vida diária e nos torna mais semelhantes a Cristo. Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito, sermos parecidos com o Criador. Vamos seguir o texto, do verso 8 ao 11. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Veja, Timóteo, se você está com a memória fresca, eu oro para que você tenha recordado das nossas leituras de Timóteo, principalmente no primeiro dia, onde tem um texto que fala sobre isso. Existe o mesmo perfil de cidadão aqui. Aqueles que atrapalham a igreja. Nós já não estamos mais se referindo ao comportamento social, tá? Nós já não estamos mais falando daquele exemplo, daquele testemunho, não. Agora nós estamos falando de dentro da igreja. E estamos falando de gente que pode estar aqui dentro e que pode estar, sim, mais atrapalhando do que auxiliando o desenvolvimento da igreja e a expansão do evangelho. E onde isso se manifesta, você me pergunta? Na preocupação com discussões sobre a lei, com genealogias sem fim, mas pouca prática de boas obras. Entenda que naquele contexto, para aquela igreja,
é muito claro, ou muito dedutivo, na verdade, que ele está se referindo àquele público judaizante que nós conversamos, aquele público religioso presente naquela comunidade, que ao invés de focar na expansão de boas obras para o impacto dessa sociedade, para gerar mais exemplo, estão se concentrando em minúcias, em detalhes, naquilo que não é, de fato, importante. E ao invés de estarmos sendo agentes relevantes em nossa sociedade, nós estamos perdendo tempo naquilo que não promove a transformação na vida de ninguém. E veja, nós estamos falando de algo que parece nobre. Eu acho que aqui que está um detalhe que nós precisamos olhar com atenção. Examinar as Escrituras, não pode mais? Não é importante? Nós não precisamos ter contato com a palavra de Deus? Isso não é especial? Pode ser feito de forma equivocada. Pois a intenção está errada. Quais intenções equivocadas de atitudes aparentemente legítimas que eu e você tomamos precisam ser revistas? Precisam ser reanalisadas. Eu quero dar agora foco no último ponto, do verso 12 ao verso 15. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. E se eu disser a você que na minha leitura, isso foi o que mais me impactou? Uma saudação, uma despedida. Mas é verdade. Porque eu estava imerso nessa narrativa. Eu estava lendo a carta como se fosse um épico, um manual, um guia de como se de como se comportar, né? Agora ficou melhor. E do que a vontade de Deus para mim, para a minha sociedade, e eu estava enxergando Paulo como esse mestre espiritual, que de fato é. Mas, entenda, enquanto eu lia, eu lembrei não mais de Paulo, eu lembrei do Paulo. Paulo como um ser humano, Paulo como uma pessoa que está vivendo. Um homem com as suas fragilidades, com muitos ensinos, baseado em muito das suas dores, das coisas que ele vivenciou na sua caminhada, com marcas espirituais, mas que enxergou ali Tito e viu nele um potencial. E nesse potencial ele o preparou e o comissionou. Em seu discipulado, ele não deixou o seu discípulo e foi cuidar de outras coisas. Não, fica aí em Creta e eu estou indo, tá? Cuida dessa igreja aí. E, meu irmão, ora aí se vira. Não foi isso que Paulo fez. Ele mandou uma carta para gerar esse cuidado. Talvez nos dias de hoje seria um zap, né? Você mandou uma mensagem para a pessoa para se preocupar. Se você for mais formal, você mandou um e-mail. Mas você foi lá e você se preocupou, você se fez disponível, você deu orientações, você se fez presente. E não bastando, ele ainda vai lá e envia ajuda. Olha, eu estou mandando mais gente, eu sei que a empreitada aí está grande. Eu sei que o trabalho é muito. E está desafiador, né? Eu estou vendo isso. Tito, eu estou te acompanhando. Essa é a função de uma igreja. Acompanhar, caminhar junto, enxergar as dificuldades. Mas você, como parte desse corpo, como um comissionado, precisa levantar também a sua voz.
Eu preciso. Eu quero alguém que caminhe comigo. Eu quero avançar, eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Eu quero atuar em um ministério, eu quero servir. E assim você vai receber. Talvez não uma carta, mas você vai receber um contato. Você será chamado no seu WhatsApp, em tempos modernos. E esse acompanhamento acontecerá e você viverá plenamente o que é ser igreja. Esse é o nosso propósito. Relacionarmos uns com os outros. É isso que o Senhor espera de nós. E entenda, querido, o que gerou brilho nos meus olhos vendo essa saudação final é que nós não estamos refletindo em instruções vãs, em meras citações. Você e eu estamos refletindo em comportamentos reais de homens de Deus que atuaram para a expansão do Evangelho, que falham, assim como eu e você, que erraram em tomadas de decisão, mas escolheram o caminho da obediência. E isso impactou o meu coração, e a minha oração é que impacte o seu também. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar e falar com esse Deus. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã. Se parece que as situações ao seu derredor estão tão caóticas, a rotina do trabalho, talvez as coisas no seu lar, eu não sei. Mas eu conheço um Deus presente. Eu conheço um Deus que nos deu a sua maravilhosa graça, e não como o cretense julgou ser uma graça barata, uma graça que perdoa tudo que nós fazemos, mas uma graça que salva e que nos faz mudar, que desenvolve postura, que desenvolve exemplo, sendo agentes de transformação para aqueles que estão ao nosso redor. Então eu lhe pergunto, como está a sua vida sendo um exemplo para aqueles que estão próximos de você? Em sua casa, seus familiares reconhecem você como um homem, como uma mulher de Deus? Em seu trabalho, os seus colegas entendem você, poxa, essa pessoa é diferente, tem algo especial nela. Muitas vezes você não identificou isso como sendo cristão. Apenas na postura você agiu de forma diferente. Mas se você declarou, é essa a impressão que eles têm a seu respeito? Entenda, você foi chamado para ser separado, para ser diferente daqueles que não conhecem o Evangelho. Mas o que eu quero te lembrar também, querido, é que você tem uma caminhada numa casa de oração. É que você tem uma família espiritual. É que você não está sozinho. Entenda, Tito tinha a presença de Deus com ele. O comissionamento pode ter sido verbalizado pelo apóstolo Paulo para a vida dele, mas o chamado veio do Senhor. Há um chamado especial para você. Há algo pelo qual o Senhor o vocacionou, o chamou. Mas tudo começa na obediência à sua palavra. Tudo começa com a decisão de caminhar ao lado do nosso Deus e de uma comunidade de fé. Ontem, refletindo junto com a juventude, nós tivemos a oportunidade de recordar que Jesus veio resgatar um povo que sim, é manifesto em indivíduos, em pessoas, mas ele escolheu uma comunidade. E isso tem um motivo. É que quando nós nos unimos, nós nos fortalecemos. Quando um está para cair, o outro ajuda a levantar. É o que essa carta simboliza. É o que ela representa através de suas instruções. Se você está caindo, se está com dificuldade para se manter em pé,
procure ajuda. Você tem uma comunidade de fé ao seu lado para orar por você, para te ajudar a fortalecer a sua caminhada e para avançar naquilo que o Senhor nos chamou e nos designou, para anunciar o seu evangelho a toda criatura, para que as pessoas reconheçam a fé que habita em nosso coração e elas sejam transformadas. O Senhor está com você. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã pela oportunidade que nós temos de refletir na vida de Tito, na sua caminhada, no seu desafio ministerial. E o Senhor o sustentou. Através da vida do apóstolo Paulo, seu discipulador, seu amigo, ele pôde ser fortalecido espiritualmente através dessa carta, como nós fomos nessa manhã também. Então nós queremos de antemão agradecer ao Senhor, agradecer pela sua palavra, agradecer porque em tempos de crise, em tempos de dificuldade, o Senhor nos lembra onde nós devemos nos firmar. E a nossa casa de oração é uma delas, Pai. Obrigado, Senhor, por tantas vezes onde meu coração estava no chão. E eu entrei nessa casa de oração, ouvi a Tua palavra, adorei ao Teu nome, conversei com os meus irmãos ao final do culto e tive o meu coração renovado pelo Teu Santo Espírito. Não foi uma, não foi duas, foram inúmeras vezes. E eu sei que vai continuar acontecendo, porque é aqui onde nós somos fortalecidos para sermos enviados, Deus. Obrigado. Obrigado. Nos ajuda, Deus, porque precisamos de Ti. Dá ao nosso coração intrepidez, força, perseverança, para continuar anunciando a Tua verdade aos corações que estão ao nosso redor. Aqueles, Pai, que nós sabemos que batem no mundo físico, mas no mundo espiritual estão secos. Estão, Pai, mortos. Mas que através do contato com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com a nossa postura, sejam eles transformados. Nos ajuda a ser esses agentes do Senhor. Nós queremos, Pai, nós pedimos. E eu quero agradecer mais uma vez, em especial, por essa casa de oração. A minha família na fé. Nos fortalece. Nos permita crescer, Pai, diante da Tua presença, em conhecimento da Tua verdade. E eu agradeço pela oportunidade de refletir mais uma vez sobre a Tua casa de oração e como esta família na fé me fortalece em tempos de crise. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a igreja.